Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23 ao 35. Enquanto você localiza, deixa eu colocar o paletó. Atos 4, do 23 ao 35. Amém ou não amém? Diz assim: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só, ou o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta manhã. Obrigado a Deus pela palavra poderosa que podemos ler, do testemunho, do envolvimento e do comprometimento dos apóstolos. É a nossa gratidão pedindo que tu nos marques com a palavra e pelo Espírito do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Você notou alguma coisa diferente? Sim. O paletó está do lado do avesso. Não é isto? E eu vou pregar assim, porque missões é virar o mundo ao avesso. Amém? Amém ou não amém? Amém. O que nós percebemos claramente, o pano de fundo do mundo que esse texto está narrando, que esse pano de fundo era da perseguição à igreja, era do homossexualismo no Império Romano, é da violência contra os cristãos, da intimidação ao povo de Deus, da dificuldade de ser cristão e conviver com a sociedade em que estava implantado ou implantada a igreja.
E o grande desafio daqueles que se converteram a Cristo Jesus era virar aquele mundo pelo avesso. 2000 anos depois, nós ainda temos o mesmo desafio. Fazer missões é empurrar este mundo contra a parede, até que ele vire pelo lado do avesso. Fazer missões é a igreja se empenhar e sair às ruas, confrontar o mundo que ela está vivendo, até que esse mundo recue a ponto de virar pelo avesso. O avesso que eles, apóstolos, os discípulos da igreja nascedora, aceitaram o desafio. Eles se valeram de muitas ferramentas, das quais eu gostaria de destacar 3 delas no texto que nós acabamos de ler. A primeira ferramenta, o primeiro instrumento de que eles se valeram para que aquela sociedade fosse virada ao contrário, virada ao avesso, foi a oração. A Bíblia, a palavra de Deus, já no início de Atos dos Apóstolos, vai indicar que os cristãos se reuniam em grupo para orarem ao Senhor. Não havia liberdade de se reunir na rua, não havia liberdade de se reunirem em grandes lugares, mas eles se reuniam em grupo de casa em casa. E ainda na narrativa do capítulo 1, no cenáculo, eles conseguem se reunir com aproximadamente 120 pessoas. Não há como mudar o mundo que nós vivemos, virar ao avesso, senão por missões, senão através da oração. Igreja que não ora, não adianta querer um mundo convertido. Igreja que não ora, não adianta esperar que dentro de casa as pessoas comecem a aceitar Jesus. Igreja que não ora, não adianta esperar que o filho vá ser criado e vai enfrentar as dificuldades deste mundo e sairá vencedor. A oração foi o primeiro grande instrumento que a igreja pegou para si, para virar aquele mundo pelo avesso. Há perseguição lá fora. O homossexualismo romano está tomando conta do mundo, daquela realidade que eles estavam vivendo. E eles não se intimidaram. Havia leis que haviam sido decretadas, colocadas especificamente para perseguir os cristãos. Mas mesmo assim, eles não arredaram o pé. Eles não se afastaram. Eles entenderam que a missão deles era orar para que aquela realidade pudesse mudar. E nós, nesse tempo que estamos vivendo, em pleno século 21, o desafio da igreja para virar esse mundo pelo avesso não é pegar armas, não é fazer passeatas, não é para ir para a televisão brigar ou discutir. O nosso papel neste mundo é orar ao Senhor. Não adianta você se levantar e achar que um político vai resolver o problema do país, que um militar vai resolver o problema do país. Nós vamos virar essa nação ao avesso no dia em que a igreja se interessar pela oração. No dia em que a igreja se levantar em oração, no dia em que qualquer convocação da igreja para orar, o templo fique lotado, as salas fiquem lotadas, as reuniões de oração nos lares sejam frequentadas por maior número possível de pessoas. A Bíblia diz que eles estavam sendo perseguidos. A Bíblia diz que eles estavam enfrentando dificuldades. E eles aceitaram o desafio de virar aquele mundo pelo avesso, através da oração. E eles oraram, e diz a Bíblia que quando eles começaram a orar, o lugar em que eles estavam tremeu. Pela oração, o apóstolo Paulo foi posto em liberdade em Atos capítulo 16. Pela oração, pessoas foram curadas à porta do templo. Pela oração, e a sombra do apóstolo Pedro passava sobre as pessoas, e havia até ressurreição. Pela oração. Eu acho que eles não cantavam muito.
O judaísmo cantava constantemente, mas os cristãos cantavam pouco. Pastor, como é que o senhor pode saber se eles cantavam pouco? Leia Ralph. A igreja primitiva, você vai descobrir um pouco de como vivia a igreja naqueles dias. Mas cantar, diz Ralph, provavelmente não era uma das características da igreja que se reunia no início. Sabe por quê? Diz ele. Porque as reuniões eram secretas. E reunião secreta, ninguém junta um grupo de 50, 60, 100 pessoas para cantar em voz alta, evidentemente. Cantavam pouco e oravam muito. Nós invertemos, cantamos muito e oramos pouco. Gostamos de cantar e não há nenhum mal em cantar, mas temos dificuldade de reunirmos-nos para orar. A oração foi a primeira grande ferramenta que aquela igreja entendeu que poderia virar aquele mundo pelo avesso. E nós precisamos nos reunir. Há missionários no campo que estão sendo perseguidos. Há missionários no campo que estão sob ameaça de voltarem. Há missionários no campo que têm dificuldade com os filhos, porque eles largaram tudo, levaram a família, os filhos, estão sendo criados no interior do Brasil, porque eles entenderam que foram chamados por Deus e eles estão contando com as nossas orações. Nós podemos virar este mundo pelo avesso ou ao avesso, se nós nos sentirmos desafiados e começarmos a orar ao Senhor nosso Deus. Eu fiquei sensibilizado quarta-feira. Nós tínhamos 4 salas de oração. E muitos irmãos vieram. Uma sala cheia de pais, avós e tios, orando pelos netos, sobrinhos e filhos, clamando ao Senhor. Numa outra sala nós tínhamos filhos orando pelos pais, adolescentes, gente com mais de 60 anos na mesma sala, pedindo a Deus para abençoar os seus pais. Na outra sala tínhamos pessoas que têm gente doente na família, gente enferma, parentes enfermos ou enlutados, e estavam ali orando ao Senhor. Na outra sala havia empresários que estavam orando, havia operários, funcionários que estavam ali orando, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua atividade profissional. A oração é a ferramenta para a gente mudar o curso da história que nós estamos vivendo. Esses homens e mulheres, eles entenderam que poderiam virar aquele mundo ao avesso, através da oração. Cantavam pouco e oravam muito. Nós, pela liberdade que temos, muitas vezes cantamos muito e oramos pouco. E alguns até quase nada. Esse é o desafio. Segundo lugar, eles entenderam a necessidade de virar o mundo ao avesso participando financeiramente. Diz o texto que eles pegaram seus recursos e ninguém dizia que coisa alguma era sua. É o que o texto está dizendo. Portanto, de fato, nessa cidade, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios, gente de Israel, eles se juntaram contra Jesus. E aí ele diz assim, que eles pegaram tudo e eles colocaram à disposição do reino de Deus. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que pode vir à mente de cada um de nós é que eles pegaram dinheiro. Também fala o texto sobre dinheiro, propriedade. Mas não foi isso que fez a diferença no mundo que eles estavam vivendo. Não foi isso que fez aquele mundo virar ao avesso. Diz que eles pegaram tudo. Tempo, família, propósito, projetos de vida. E a própria vida, eles colocaram à disposição do reino de Deus. O que muda o mundo que nós estamos vivendo não é o que nós cantamos, mas é o que nós fazemos com a vida que nós possuímos e as coisas que o Senhor colocou na mão de cada um de nós. Quando nós assumimos, entendemos que tudo isso pertence ao Senhor, as declarações bíblicas, elas são taxativas nesse sentido.
Diz que tudo é do Senhor, tudo pertence ao Senhor, tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo pertence a Ele. Quando nós entendermos esta realidade, não há mundo, não há lei, não há campanha, não há passeata que segure o povo de Deus sobre a face da terra. Não há rincão nesse país onde o evangelho não possa chegar. Vai sobrar dinheiro, vai sobrar recurso para que os missionários possam ser enviados, outros 470, e mais 400, mais 500, mais 1.000, mais 10.000, porque o povo de Deus estará colocando à disposição do reino de Deus, diz, tudo. Eles oravam para virar o mundo ao avesso, mas eles colocavam tudo à disposição do reino de Deus. Você quer cantar no coro? Eu não posso. Eu não tenho muito tempo. Então você quer evangelizar sábado à tarde? Logo sábado. Eu não posso, porque sábado à tarde eu não posso. Você pode vir para uma reunião de oração quarta-feira à noite? Quarta-feira à noite eu vou perder minha novela. Até a peste da Rede Globo, para incentivar esse pessoal novelista, botou uma novela dizendo, vai na fé. Não fique em casa não. Meu irmão, minha irmã, segue o conselho, vai na fé, sai de casa, vai para a reunião de oração, vai orar, vai participar das atividades da igreja. Você quer mudar o mundo de que jeito? Todos os dias a imprensa está empurrando contra nós um monte de informações falsas a respeito do povo de Deus. Todos os dias os legisladores estão atentos, legislando para tolir a nossa caminhada. Estão preocupados em criar, por exemplo, proibir o evangelismo pessoal. Já é um projeto de lei no Rio de Janeiro. Se você fizer evangelismo pessoal, você pode ser enquadrado e pode inclusive ser preso em flagrante. Como é que a gente vai virar esse mundo ao avesso se nós não estivermos colocando tudo à disposição do reino de Deus? Todos os dias eles estão atentos a esta realidade. Em terceiro lugar, primeiro, pela oração. Segundo, colocando tudo, vida, tempo, recurso financeiro, tudo à disposição do reino de Deus. E em terceiro lugar, pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Vou repetir. O amor que eles possuíam, uns pelos outros, ou uns com os outros, se você quiser usar assim. Diz que ninguém tinha necessidade, nenhum deles. Parece que o olhar da igreja estava atento. Imagina você, por exemplo, que Nero dissesse, vamos prender, vamos tomar o patrimônio dessa família que se tornou cristã. A igreja se mobilizava imediatamente para socorrer aquela família. Ninguém dizia que coisa alguma era sua, todos tinham tudo em comum, diz a Bíblia. Ninguém passava necessidade, é a narrativa bíblica. Eles estavam atentos. Alguém foi desempregado, se tornou desempregado, porque é crente em Jesus, nós vamos socorrer. Algum irmão nosso está enfermo, nós vamos socorrer. Alguém está sendo tolhido, limitado por causa da sua fé em Cristo Jesus, a igreja vai socorrer. Só se vira este mundo pelo avesso quando nós tivermos amor uns pelos outros. Quantos irmãos ficam enlutados e não recebem sequer um telefonema? Não chegam lá, não dão um abraço. Vem domingo para a igreja e ninguém se preocupa com o luto do irmão.
Quantos irmãos estão enfrentando dificuldade para pagar o aluguel da casa em que eles moram? E a igreja não está nem um pouco preocupada. Nós vamos ao culto, chegamos aqui, sentamos e sabemos que aquela pessoa está em dificuldade e nós não nos aproximamos, nós não nos preocupamos, porque achamos que o que é meu é meu. O que é meu é meu. E eu não estou preocupado com você. E tem alguns infelizes que ainda pensam assim: o que é dele é meu também, se eu puder usar. Quantos irmãos têm dificuldades de ônibus no seu bairro? E outros da igreja saem no carro sozinho e não dão carona para os irmãos em Cristo Jesus? E deixam o irmão em pé aqui, não está nem um pouco preocupado. O irmão sai, vai para o ponto, espera 20, 30, 40 minutos, 1 hora. E o outro vai sozinho. E ele vai passar na porta da casa do irmão, vai passar no bairro que o irmão mora. E o desgraçado, na hora do louvor, levanta a mão e diz: eu te amo com o amor do Senhor. Irmãos, nós estamos nos conformando com o mundo que nós vivemos. Quando a Bíblia nos desafia, dizendo que nós, na verdade, precisamos renovar. Ou seja, virar esse mundo pelo avesso com a nossa solidariedade, com o nosso amor cristão, com a nossa comunhão, que as pessoas possam olhar e dizer: olha o que a igreja fez por ele, olha o que o irmão em Cristo fez pelo outro irmão, olha o amor que reina entre eles. É isto. Ninguém dizia que coisa alguma era sua mesmo. Versículo 34, não havia necessitado entre eles. Vou repetir bem devagar. Não havia necessitados entre eles. Você não conseguiu entender? Vou repetir de novo. Não havia necessitados entre eles. Versículo 34. Eles viraram o mundo. Diz aí, Atos diz, né? Aqueles que criaram um rebu, me permita traduzir assim, no mundo, eles chegaram à nossa cidade. Os crentes em Jesus chegaram aqui, e eles estão virando o mundo ao avesso, virando o mundo ao contrário. Eles chegaram aqui, porque eles oravam. E eles entendiam que tudo pertencia a Jesus. E havia uma comunhão entre eles, que diz a palavra de Deus, que as pessoas olhavam para esta comunhão e Deus ia acrescentando à igreja, as pessoas vendo a comunhão da igreja. Eu não sei qual é a visão que você tem de reino de Deus. O reino de Deus não é para a gente entrar e ficar aqui parados esperando Jesus voltar. O reino de Deus, já morreu a cantora, gostava muito de ouvi-la cantar, ela dizia assim: em tempo de guerra, alguém pode completar? Nunca pare de lutar. Quando nós entramos, nós recebemos treinamento de guerra no reino de Deus, mas nem pela força, nem pela violência, diz o Espírito do Senhor. A gente vai com oração, a gente vai colocando tudo à disposição de Jesus, e a gente vai com a nossa comunhão. Houve um período que a igreja reformou, botou no chão algumas e reformou 14 casas de pessoas bem simples, que não tinham condições de fazer qualquer obra na casa, e fomos para lá. Eu trabalhei muitos mutirões, carreguei madeira, escada acima, telhas, tijolos, e muitos irmãos aqui fizeram isto, e alguns baluartes, né? Irmão Zé Eduardo, irmão Papola,
Irmãos que se empenharam e trabalharam muito, muito, muito. E alguns vizinhos hoje que estão aqui na igreja, são membros da igreja, são batizados e são membros da igreja. Sabe por quê? Eles perguntavam para o vizinho: por que eles estão fazendo isso na sua casa? Dizia: porque eu sou da igreja, nós somos irmãos em Cristo. Só por isso eles vêm aqui, carregam essa areia 100 degraus acima. Só por isso eles vêm aqui, dão oferta. Só porque vocês são da mesma igreja. É porque nós somos irmãos em Cristo. E muitas pessoas vieram só por causa da comunhão. Pior do que uma pregação, irmãos, vazia, é não haver testemunho. A Bíblia diz que eles davam testemunho de tudo em meio àquela geração. A igreja aqui, parte da igreja de Jesus, que se reúne sob uma denominação, nome batista, essa igreja é chamada a virar esse mundo ao avesso. E a gente vira ao avesso empurrando este mundo contra a parede, dando testemunho, participando, colocando tudo à disposição do reino de Deus. Tudo.